Glória a Deus! Sejam todos bem-vindos do VEC Igreja, que nós possamos celebrar e adorar e glorificar ao nome santo do Senhor, aleluia. Glória a Deus! Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é tremendo. Ele é grandioso, Ele é majestoso e Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Que você possa adorar, exaltar o seu nome dEle, em nome de Jesus. Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. O Deus que nós servimos é um Deus de milagre. Aleluia. Que nós possamos crer nesse grande amor, crer nessa tremenda graça, crer nesse tremendo poder que tem derramado diariamente sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. O Deus que faz
Ele é tremendo, Ele é soberano. Que nós possamos neste momento exaltar com os nossos lábios, com todo o nosso coração, aleluias. Esse louvor é para ti, Senhor. Nós estamos aqui para te glorificar e te exaltar e declarar que nosso coração te pertence, que a nossa vida te pertence, aleluia. O Senhor é alto sobre toda a terra e exaltado sobre o trono.
nações. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anuncie entre os povos o que Ele tem feito. Cantem a Ele, sim, cantem louvores a Ele. Falem a todos de suas maravilhas. Exultem seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busque o Senhor e sua força. Busque sua presença todo o tempo. Exalte ao Senhor nesse momento. Glória a Deus, e toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda adoração que vem dos nossos lábios, seja para Ele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós que estamos aqui presencialmente e vocês que estão aí nos seus lares, que vocês se sintam totalmente à vontade, porque essa casa é sua. Jesus está aqui, Jesus está aí presente com você, e nós glorificamos a Deus por isso. Neste momento a gente vai passar os recados, você acompanhe, mas em primeiro lugar eu quero chamar as crianças para se direcionarem até o quartinho, onde vai ter um cultinho infantil, lá na sala onde vai ter o culto infantil. Uma palavra tremenda e poderosa também para eles, onde Jesus se faz presente e eles não vão apenas crescer em estatura, mas em graça, em conhecimento e em amor. Amém? Você que tem papel e caneta na mão, você que está preparado, anote aí os recadinhos. Toda terça-feira nós temos culto online, 19h30, né? Está na página do Facebook, VEC Igreja, como sempre. Também toda quarta-feira nós temos o Projeto Zaqueu, um projeto que nós vamos destacar que ele é totalmente da igreja. É um projeto da igreja VEC também, onde você recebe também uma palavra de graça, uma palavra de adoração, onde a gente recebe Jesus Cristo também dentro dos nossos lares. O Projeto Zaqueu é no Facebook do Projeto Zaqueu mesmo, às 20 horas. E nos sábados temos 2 sessões de culto presenciais e uma online. Sendo no caso às 17 horas a primeira sessão presencial e às 19h30 a segunda sessão presencial e também online, 19h30. Não esqueça, não perca. Também lá na plataforma do Facebook, o VEC Igreja. Lembrando que ainda nós precisamos cumprir o decreto e que nós temos um limite máximo de pessoas que a gente pode colocar dentro da igreja, que é 25% do total da lotação. Então não se esqueça, vai ser liberado durante a semana um link, você vai ser avisado, acompanhe nas redes sociais, onde você faz o seu cadastro. É muito simples, não tem erro, bem fácil de fazer. Garanta o seu lugar e venha ser abençoado em nome de Jesus. Você que não pode vir presencialmente, acompanhe no seu lar os nossos cultos e esteja sempre conosco, nos abençoando e a gente abençoando vocês através da palavra de Cristo. Amém? Nesse momento também nós queremos falar um pouquinho sobre contribuição, dízimos e ofertas, que é um propósito de Deus nas nossas vidas e é um momento muito especial. É um momento em que nós mostramos a nossa gratidão, a nossa fidelidade com Cristo, por tudo que Ele já tem feito por nós e através de nós. Não é um momento em que nós somos obrigados a fazer alguma coisa, mas é um momento em que nós damos de coração, em que nós mostramos também a
nossa gratidão em Cristo através dessa contribuição e através dos dízimos e ofertas, amém? E nós temos 4 maneiras de fazer, você pode anotar aí, né? Nós temos a maneira da presencial, como sempre foi, você chega na igreja, tem o gasofilácio, tem o envelope, tudo dentro do padrão, tem o álcool gel, você faz ali, e você chega ali e faz, no caso, a sua contribuição 100% seguro, 100% legal, tá? E temos 3 maneiras que a gente pode fazer online, que a gente pode fazer direto da nossa casa ou através do banco, né? Primeira maneira é através do Pix, e todas essas maneiras que eu vou falar agora, elas vão estar ali na descrição do vídeo, embaixo na tela ali, você pode anotar. Se você não pegar agora, você também pode entrar em contato com a igreja, dizer, eu quero contribuir, eu não sei como é que faz, tem um telefone ali, você pode entrar em contato através do WhatsApp ou através do Facebook mesmo. Ficou alguma dúvida, entre em contato, não deixa essa dúvida entrar aí dentro do teu coração, beleza? Então, através do Pix, ali vai estar a chavezinha como você pode contribuir. Através de depósito bancário também tem o número da conta, agência, banco, tudo bem certinho. E através de transferência online também está aí na descrição. Totalmente seguro, totalmente legal, beleza? E nesse momento também nós vamos orar, entregamos isso diante da presença de Deus. Quem já contribuiu, quem nunca contribuiu, quem está fazendo nesse momento, quem tem desejo de fazer no coração, se coloque na presença de Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te rendemos graças, nós somos agradecidos, Pai, pela oportunidade que nós temos mais uma vez de poder ver o culto dentro da nossa casa, de poder ver o culto aqui presencialmente. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, nos nossos empregos e trabalhos. Nós vemos a Tua presença no dia a dia. Obrigado porque o Senhor tem colocado isso dentro do nosso coração, essa maneira de contribuir. Obrigado porque nós temos esse privilégio. Obrigado porque tem pessoas que têm entendido esse propósito, e essa proposta também que vem diretamente de Ti, que não é uma proposta da igreja, mas é algo que é fruto da palavra. O Senhor nos ensina, e obrigado por esse ensinamento. Dessa maneira nós colocamos todos que já contribuem, todos que contribuíram, todos que estão nesse momento fazendo isso também. Aqueles que ainda não entenderam, nós colocamos diante da Tua presença, que o Espírito Santo, da Sua maneira doce, carinhosa e amorosa, revele isso a nós, em nome de Jesus. Não permita que nenhum mal suceda aos nossos lares, não permita que nenhum mal venha atingir a nossa casa, e nós somos garantidos através do Teu sangue, nós cremos nisso. Obrigado pelo fruto do nosso trabalho, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado pela nossa casa, obrigado por este lugar, por essa igreja, obrigado por tudo, Senhor. Dessa maneira, te agradecendo, nós te louvamos e dizemos amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Nesse momento eu passo a palavra para Sara, e você vai receber uma palavra tremenda e poderosa diretamente do trono da graça, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, tudo bem com vocês? Que bom, sejam muito bem-vindos, vocês que estão nos assistindo em casa, que você se sinta à vontade, aí onde você estiver. Se você estiver agora quentinho, sei lá, né? Agora de noite fica friozinho, né? Então, coisa gostosa, maravilhosa esse friozinho. Pode vir frio, amém. Vem que nós está esperando há muito tempo já. Então, se você está na sua casa aí, com a cobertinha, assistindo, que você se sinta muito à vontade, em nome de Jesus, amém? Quero fazer uma oração. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que você tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Nós só temos a te agradecer, Senhor. Sabemos que o Senhor tem grandes coisas o Senhor está fazendo na nossa vida no dia de hoje, e nós confiamos que o Senhor irá continuar fazendo grandes coisas, porque o Senhor é um Deus de grandes coisas. Obrigado por todo o ensino, obrigado por todo o aprendizado que o Senhor está nos dando. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos transformado todos os dias.
nós queremos te agradecer e louvar o teu nome. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. O tema de hoje é: Ele venceu todas as coisas. Pode ser que a gente tenha falado e esteja falando muito sobre isso, muito sobre como Cristo venceu todas as coisas. E se por acaso você assistiu o culto passado que eu preguei, que foi no sábado, né? Se você assistiu, você sabe que eu falei sobre que o preço foi pago. E é uma coisa que realmente a gente já tem ouvido falar sobre que o preço foi pago, que Jesus Cristo venceu todas as coisas. Mas, tanto aquele quanto essa pregação, eu quero focar nisso. Eu quis naquela e hoje eu quero focar nisso, porque eu quero que a gente venha de verdade compreender que Ele venceu todas as coisas. Não apenas a gente venha ouvir, Ele venceu todas as coisas, amém. Não. A gente precisa compreender, a gente precisa entender e dentro de nós ter essa convicção de que Ele venceu todas as coisas. Uma das coisas que nós percebemos quando a gente começa a ler a história de Cristo, desde o momento que a história dele na terra, neste mundo, é que desde o momento que Cristo nasceu, até o momento em que Cristo morre e ressuscita, a Bíblia vai nos mostrar que Cristo venceu todas as coisas. Desde o primeiro momento até o último momento da história de Cristo na terra, é isso que a Bíblia nos mostra, que Ele venceu sobre todas as coisas. Desde o momento em que Jesus nasce, se você for ler a Bíblia, se você for ler a história, desde o momento que Jesus nasce, você vai ver que desde o início, o inimigo ele já tinha um desejo, ele sabia quem era Cristo, ele sabia quem era Jesus. Então ele sabia que se Jesus nascesse, e se aquele menino crescesse, e se aquele homem vivesse aquilo, o plano que Deus tinha para aquele homem, com certeza o inimigo já sabia que ele já ia estar derrotado. Ele já sei que está acabando meu tempo aqui, mas eu não vou deixar, eu vou continuar, eu vou tentar. E desde o momento que Jesus nasce, muito antes dele nascer, desde o momento que Maria fica grávida, já todo aquele furdunço ali, não sei se é a palavra correta, mas furdunço, toda aquela folia, melhor falar assim, toda aquela folia, onde as pessoas tentam, José, não, ela te traiu, não, esquece, desde aquele momento ali. E aí Jesus nasce, e aí o rei quer matar Jesus, e aí, enfim, toda aquela história que a gente conhece. Até o momento em que Jesus morre, ali a morte de Cristo decidiu tudo. Pronto, eu venci. Pronto, acabou, agora deu para você, inimigo, foi. Você já é um derrotado eternamente, para sempre. Então, se a gente for ler, a gente sempre vai ver que Cristo, em todos os momentos, desde o início até o momento de morte, de cruz, Cristo venceu sobre todas as coisas. E uma coisa que eu quero trazer para vocês, e que eu vejo que é algo importante para a gente, uma maneira de a gente olhar Cristo, é que, eu não sei vocês, mas muitas pessoas, elas olham para Cristo, a vida de Cristo aqui na terra, vamos dizer, Cristo aqui na terra. As pessoas olham para Cristo aqui na terra, e as pessoas olham para Ele somente vendo Deus. Não, Jesus era Deus. Sim, Jesus era Deus, Jesus era a personificação de Deus aqui na terra. Só que Ele era homem. Jesus foi um homem, Ele foi um ser humano. E aí, isso que as pessoas não enxergam. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Jesus viesse somente como Deus e não como homem,
ele não precisaria passar por tudo aquilo que ele passou. E outra, se ele passasse... calma, deixa eu reformular minha pergunta. Deixa eu reformular minha frase, para vocês entenderem. Se ele viesse somente como Deus, por que ele ia sofrer tudo aquilo? Não faz sentido. Deus já é vitorioso. O Espírito de Deus é vitorioso. Vocês conseguem entender? Ele não precisaria, ele iria, vamos dizer assim, ele iria vir para a terra, ele já tinha vencido tudo, ele não ia precisar passar por nada, e pronto. Só que a questão é que não era Deus que tinha se afastado do homem, era o homem que tinha se afastado de Deus. O homem, o ser humano que era inimigo de Deus. O ser humano era o inimigo de Deus. Então, Jesus ele precisava vir como homem, carne e osso. Ele era a personificação de Deus? Sim, mas ele era ser humano, carne e osso, assim como eu e você. E aí isso é tão difícil das pessoas olhar para Cristo. Ele era um ser humano. Jesus era um ser humano. Ele sentia dor, ele fazia suas necessidades, ele tinha sede, ele, sei lá, tudo que uma pessoa, tudo que eu e você fazemos, ele fazia. Sabe? E as pessoas não conseguem enxergar Cristo dessa maneira. Ela só vê ele como um Deus. Jesus era Deus. Uau! Sim, ele era Deus, mas ele passou por tudo aquilo que eu e você passamos. O problema não é reconhecer que Cristo era Deus, mas nós precisamos entender que ele foi um homem, que ele sentiu as coisas que eu e você sentimos, e que ele viveu coisas parecidas com que eu e você vivemos. Sim, a gente tem que contar, é um tempo diferente. Meu Deus, o tempo que Jesus vivia em 2021 não se compara. Não sei nem se tinha luz, nem luz não tinha naquela época. E hoje nós temos tudo. Entende? Não tem como comparar isso. Mas situações parecidas, Jesus viveu também. Ele viveu aquilo que eu e você vivemos. A gente se preocupa, a gente, vamos dizer... A gente dorme, a gente acorda, a gente trabalha, a gente come, enfim. Ele passou por isso. Ele cresceu, ele foi um adolescente, ele foi uma criança. Quem sabe às vezes ele, mãe, eu não quero. E a mãe vai lá, Jesus, faz isso aqui, Jesus. A gente não sabe. Só que ele viveu tudo aquilo que nós vivemos. E isso é importante a gente entender, porque se Cristo fosse somente Deus, ele já era vencedor. Ele já era. Deus pode qualquer coisa. Não que Cristo não podia, mas Deus, ele não tinha necessidade. Deus não tem necessidade de passar aquilo que eu e você passamos. Eu não sei se vocês conseguem entender, se eu estou falando da maneira certa para vocês entenderem. Deus, ele não precisa passar por aquilo. Agora, Cristo, ele veio em forma de homem porque ele tinha que passar por aquilo. Ele tinha. Ele tinha por dois motivos. Porque, primeiro, como eu disse, a humanidade era inimiga de Deus e o homem, a carne, o ser humano precisava pagar o preço. O ser humano tinha que pagar aquilo. Ele que pecou. Então, quem vai ter que pagar? O ser humano? Não era Deus que ia pagar pelo ser humano. Não, era o ser humano que tinha que pagar. Ele que tinha que sofrer as consequências. E segundo, porque como homem, Cristo vindo como homem, ele poderia ir no meu e no seu lugar. Se ele viesse somente como Deus, ele não tinha como ir no meu lugar e no seu, porque ele era Deus. Nós não somos Deus, nós somos seres humanos. Vocês conseguem entender? Se ele viesse como Deus, não tinha como ele se entregar por nós. Ele tinha que ser homem. Porque no momento em que Cristo foi pregado, Cristo não era Deus, Cristo era um homem apenas. Naquele momento ele era apenas um homem. E tudo caiu sobre ele. Se ele fosse Deus, não fazia sentido.
Ele tinha que ser homem. Cristo, ele veio como homem para que de fato, para que ele pudesse passar por tudo aquilo que eu e você passamos, para que quando o momento da crucificação, o momento que chegou a crucificação, ele pudesse pagar esse preço. Como eu disse, o salário do pecado é a morte. O ser humano tinha que morrer. Então, quem que tinha que morrer? Um ser humano, alguém tinha que morrer. E ele veio como homem para ele morrer no meu lugar e no seu. Para tudo aquilo que estava em nós pudesse ser levado sobre ele. Ele pagou esse preço para que depois, quando ele chegou diante de Deus, ele chega diante de Deus e ele fala: tudo que eles passaram, eu passei, e tudo que eles vivem, eu já vivi, e eu venci tudo. Tudo que alguém um dia vai passar, eu passei e eu venci. Eu tomei sobre mim tudo aquilo que um ser humano pode sentir, eu senti. Então agora está aqui, eu venci isso aqui, eu venci isso aqui. Eu fui no lugar da humanidade e eu venci pela humanidade. O que eu estou querendo colocar para vocês é que muitas vezes, quando as pessoas olham para Cristo somente como Deus, as pessoas acham que Jesus não sentia dor. Não, o momento da crucificação foi leve para ele. Ele era Deus. Ele chegou assim, vai. Taca o prego aqui. Taca o prego aqui. Então ele anda ainda. Não foi assim. Ele sentiu na pele, ele sentiu a dor. E uma dor que eu e você, quem sabe, nunca vamos sentir. A gente nunca vai ser pregado. Só quem foi pregado sentiu a mesma dor exatamente que ele. Só que ainda tinha um quê? Ele não estava só sentindo a dor dele, ele estava sentindo a minha, a sua. A de todo mundo. Então era muito maior ainda aquilo que ele estava sentindo. Não foi fácil para ele, mas ele sabia quem era o Pai. E aí eu quero trazer 3 pontos sobre isso. Primeiro, ele venceu sobre as circunstâncias. Cristo, ele venceu sobre toda a circunstância que aparecia na vida dele. Mesmo que a situação era difícil, aos olhos naturais, mesmo que a situação era difícil, ele sabia que o Pai estava sempre com ele. E por isso, em qualquer circunstância que ele vivia, ele não se deixava levar pelo medo, mas ele vivia pela fé, sempre crendo naquilo que o Pai podia fazer. Era dessa maneira que Cristo vivia. E aí eu quero trazer para você Marcos, o capítulo 4, versículo 35 ao 40. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Não tem como você não ter ouvido falar sobre esse acontecimento na Bíblia. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 40. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? É muito engraçado isso aqui. Particularmente, eu acho engraçado o que aconteceu aqui. Jesus ainda foi até meio... Eu vou deixar. Eu quero ver o que eles vão fazer.
Porque imagina a cena, os caras estão dentro do barco, os barcos, não sei qual era o tamanho, mas provavelmente não era como a gente imagina, aqueles barcos assim, navio grandão. Não, era um barquinho. E aí estavam eles ali, e Jesus estava dormindo. Esse é o melhor ponto desse versículo é que Jesus estava dormindo. O barco devia estar assim, ó. Imagina, o barco devia estar assim, ó. E vinha água e bom. E Jesus lá, que gostosinho. Esse é o melhor. E eles deviam estar desesperados. Só que vocês acham que Jesus não deve ter ouvido o desespero deles? Jesus estava dormindo. Com certeza ele deve ter acordado, gente. Ninguém é tão maluco assim para ficar dormindo, né? Assim, desse jeito, você vai pelo menos... Opa! Imagina só, Jesus estava, daí ele acordou, mas ele ficou com os olhos fechados. Eu quero ver o que eles vão fazer. E ele só escutava. E agora? Vamos morrer! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, claro que eles não falaram, meu Deus, né? Que isso é uma coisa nossa. Mas, pensa. E aí Jesus só ouvindo. Não acredito. Quem que falou isso? Ai, João. Ai, a Pedro. Não. Até que eles decidem. Olha, Jesus. E aí, olha o que eles falam ainda para Jesus. Tu não se importa que a gente morra. Meu Deus. Não. Sabe? Jesus sabia o que ia acontecer desde o momento em que eles saíram dali. Quando eles entraram no barco, Jesus, aqui eles vão aprender uma liçãozinha. Vamos ensinar algo para eles. Porque primeiro Jesus era na prática e depois vinha a teoria, né? Então eles viveram na prática aquela tempestade, para daí na teoria Jesus fala assim, vocês têm que ter fé. E vamos falar, quem sabe se eu e você estivesse dentro daquele barco, a gente ia também estar desesperado. A gente ia estar, estamos tudo lascado agora. Meu Deus, claro que a gente não ia fazer assim, calma, a gente ia estar desesperado. Eu pelo menos ia estar, eu não vou mentir. Eu ia estar eufórica. Eu estava, pronto, Deus me perdoa por tudo que eu fiz, eu estou morrendo. A gente também ia ficar. Porque às vezes a gente não está dentro de um barco desse jeito, mas com a nossa vida a gente está assim. Acontece uma coisa, a gente se desespera. Acabou. É o fim da picada. Não. E às vezes a solução está tão fácil. A solução, o próprio Cristo nos dá, nesse próprio versículo, a fé. Essa é a solução para todas as coisas. Se a gente olhar e parar para analisar esse versículo, a gente vai ver dois tipos de pessoa ali. A gente vai ver aquele que crê e aquele que não crê. Jesus era o que cria. E os outros eram o que não cria, que estavam desesperados. Jesus era aquele que conhecia o Pai. Ele sabia quem era Deus. E os discípulos, mesmo que estavam todo dia com Jesus, eles ainda não conheciam de fato quem era Deus. Eles ainda precisavam... Opa, agora eu sei quem Deus é. Agora eu entendi quem é o meu Pai. Agora eu entendi que eu sou filho de Deus. Assim como Cristo é filho de Deus, eu sou também. Sabe? Mesmo que Jesus sabia tudo o que ia acontecer, ao mesmo tempo que ele sabia que a tempestade ia vir, ele sabia que Deus ia cuidar de tudo. Ele sabia que Deus ia estar com ele ali naquele momento. A fé que Deus tinha no Pai garantia isso para ele. Ele tinha essa garantia. Não, Deus está comigo. O meu Pai está comigo. Eu sei que Ele não me deixa. Eu sei que Ele não vai me abandonar e nem vai abandonar os discípulos. A gente está aqui. E Ele está aqui com a gente. Já os discípulos, eles viam somente aquilo que está acontecendo. E aí eles se desesperaram. Eles entraram em pânico.
pânico, em choque. Como muitas vezes a gente faz também. A gente também entra, e agora? E agora? E agora? Às vezes a gente não é tanto de falar, mas aqui, ó, fica, e agora? E agora? E agora? E agora? Como é que eu faço? 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 Ih, tô lascado, tô lascado. Você não fala para ninguém, mas aqui dentro da tua mente tá frenética a coisa. O que vai fazer com que eu e você venhamos descansar aqui? A fé. Através da fé a gente encontra esse descanso. Através da fé, mesmo em meio a uma tempestade que estava mexendo o barco ali, você vai estar... Vou dormir, vou tirar um cochilinho. Pode estar um furacão passando. Vou eu para minha caminha dormir. Porque eu confio em Deus. A minha fé em Deus garante que Ele está comigo. Garante que Ele cuida de mim. E não foi somente uma vez que Cristo nos mostra. Mas foi 1, 2, 3, 4, tantas e tantas vezes. Cristo, Ele nos mostrou sobre o poder da fé. Cristo, Ele nos mostrou sobre como a fé está acima da circunstância da vida. E isso é algo que eu e você precisamos ter certeza também. Nós precisamos ter certeza que a nossa fé, a fé em Cristo que nós temos, está acima de qualquer situação. Está acima de qualquer circunstância. O segundo ponto é que Cristo venceu sobre a morte e sobre a doença. Lucas, o capítulo 8, do versículo 49 ao 55. A gente vai ler da metade para frente. Se você quiser ler ele todo, vou simplificar. Para a gente não ler tudo, que demora muito. No início do versículo, ele começa... Do versículo? Acho que é. Ele começa falando sobre Jairo vindo até ele, falando, olha, por favor, Jesus, a minha filha está doente, ela está para morrer, então vamos lá. E aí Jesus, vamos lá. E aí no caminho, aparece a mulher do fluxo de sangue, encosta na roupa de Jesus, ela é curada. E aí acontece aquela cena aí, para mim, eu acho muito icônica. Jesus fala, quem encostou em mim? E aí Pedro, ei Jesus, está todo mundo aqui, um grudado no outro, o que você quer me perguntar? Né? Para mim, eu acho engraçado essa cena também. E aí, beleza. Eles continuam, e aí chega nessa parte, que vai falar assim, enquanto ainda Jesus estava falando sobre a mulher ali do fluxo de sangue, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, pois tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. E aí, Jesus chegou e falou, não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas ela está dormindo. E aí acontece que todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Jesus depois devia dar uma risada na cara deles. Mas ele pegou a menina pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Nesse versículo, nesse capítulo 8, acontece 2 fatos, nesse meio tempo, entre Jairo chegar e até Jesus, e Jesus ir lá e curar a menina, acontece 2 coisas bem interessantes, que é a menina ser curada e a mulher do fluxo de sangue. Só que se você ler, você vai ver que Jesus fala tanto para a mulher uma coisa, quanto para Jairo. Jesus fala para a mulher e para Jairo a mesma coisa.
Se você for ler. Se você for ler, Jesus fala assim para a mulher. Depois que a mulher encosta, e aí ela é curada, que Jesus pergunta quem, e aí a mulher, fui eu. Jesus chega para ela e fala, a sua fé a curou. E aí quando a gente leu ali, Jesus falou assim, depois que chegou o homem, o empregado lá do homem, falou assim, ela está morta, nem precisa mais ele ir. O que Jesus disse para o homem? O que Jesus disse para Jairo? Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Você vê que para a mulher e para ele, Jesus falou a mesma coisa. Palavras diferentes, mas a mesma coisa. É sobre fé, creia. A fé, quando a gente deposita a nossa fé em Cristo, a fé em Cristo, ela está acima da doença, ela está acima da morte. Porque Cristo venceu isso. Nós precisamos de verdade entender e crer no poder da fé. Não somente, eu tenho fé. Não, a nossa fé tem poder. A nossa fé tem um poder grandioso. Não é que é a nossa fé, a minha fé, a fé da Sara cura. Não, a Sara não faz nada. Mas a fé em quem eu deposito. Eu deposito a minha fé em Cristo e Cristo pode. Eu deposito a minha fé em Deus e Deus pode. Essa é a questão. A nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus tem um poder gigante. E aí quando a gente fala de fé, não tem como a gente não falar que a fé vem do ouvir. Não tem como não falar. A fé vem de ouvir. De verdade, a gente tem que colocar isso dentro do nosso coração. E eu preciso ouvir para eu ter fé. Eu preciso ouvir para eu ter fé. A nossa fé, a minha e a sua fé, não vai vir de mim e não vai vir de você, mas vai vir dele. Porque a nossa fé vem por ouvir a palavra de Cristo. E aí uma pergunta, você quer ter fé? Você quer crer? Você quer ter uma fé que move circunstâncias, que muda circunstâncias, que muda a situação? Você quer ter essa fé? Ouça a palavra de Cristo. Ouça a palavra da graça. Não tem outra maneira. A frase já diz, o segredo, a fé vem pelo ouvir. A gente crê porque a gente ouve. Se a gente não ouvir, a gente não vai crer. Só que a gente não é ouvir isso, aquilo, aquele outro. Não, é ouvir a palavra de Cristo. É ouvir aquilo que Ele declarou. Quando Ele olhou para aquela mulher e Ele falou assim, a tua fé te salvou. Cara, na vida daquela mulher, aquela frase deve ter ficado. E a palavra de Cristo deve ter gerado mais fé ainda nela. Porque se ela foi até Jesus, ela acreditava em Jesus. Ela falava, não, é a última coisa que eu vou tentar. Ou é nesse cara, ou vai ser nesse cara aí. Se todo mundo diz que ele é bom mesmo, então vamos lá. Quem sabe começou até por ela, eu quero ver se ele faz alguma coisa. E aí, quando Cristo fala aquilo, gera vida, gera a fé dentro dela. Quando Cristo fala isso e a gente traz para mim e para você, dizendo que a nossa fé cura, isso gera dentro de nós fé. Porque a gente fala, é pela minha fé em Cristo que eu sou curado. Frutifica a fé em nós. Cristo em nenhum momento pensou, poxa, não, isso eu não consigo. Não, isso já é demais para mim. Olha, eu consigo fazer isso, eu consigo multiplicar o pão, eu consigo curar uma dor de ouvido, uma lepra. Mas imagina se ele chegasse lá na frente do túmulo de Lázaro e falasse, não, isso aqui não. Não, um morto? Não, tá fora. Nunca vi isso aqui acontecer. Não.
Não, de maneira alguma. Ele sabia que se ele, Pai, obrigado, sai Lázaro. E aí foi Lázaro. Ele sabia na fé que ele tinha, ele sabia no Pai que ele tinha. Ele sabia, ele conhecia. Por isso, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele fez, sim, porque ele era Deus, sim, mas porque ele acreditava no Pai, ele confiava no Pai. E é isso que eu e você precisamos, a gente precisa conhecer Deus, a gente precisa confiar nesse Deus. Não chegar diante de uma circunstância, diante de uma situação e falar assim, não, isso é impossível. Não. A fé que eu tenho não consegue fazer isso aqui não. Pode esquecer. Não, a fé está em você? A fé vem de você? Você está depositando a sua fé naquilo que você está vendo? Então esquece mesmo. Mas se você está depositando sua fé em Cristo, Ele faz. Ele faz. Ele faz coisa que a gente não imagina. O terceiro ponto, e esse é um dos pontos que é muito importante, é que assim como Cristo é, eu e você somos. E aí eu quero trazer 3 versículos que, se você puder de verdade anotar, marcar na sua Bíblia, escrever na sua testa, não, mas escrever assim, colocar no lugar de você, acordou, abriu os olhos, no teto, faz uma pintura assim no teto, acordou, abriu os olhos, você vê aquilo ali. O primeiro versículo é Gálatas, o capítulo 2 e o versículo 20. Vai dizer assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E como é que eu vivo a minha vida hoje? O que dá na minha telha? Por aquilo que eu vejo? Pelos meus sentimentos? Eu estou triste. Ninguém diz que me ama. Eu não sou amada. Não. Ninguém me deu um chocolatinho de Páscoa. Nossa. Faz o seu chocolatinho em casa. Não, a gente não vive pelo nosso sentimento. A gente vive pela fé no Filho de Deus. O segundo versículo é 1 João, capítulo 3, o versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Ele fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. De fato, nós somos filhos de Deus. Não pelo aquilo que nós fizemos, mas pelo aquilo que Cristo fez para nos tornar filho. O último, João, capítulo 1, do versículo 12 ao 13. Contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. A gente não nasceu, sim, a gente tem um corpo, sim,
mas a gente não vem, não é o nosso corpo que domina, nós somos um espírito. O nosso espírito nos domina. Primeiro nós somos um espírito, nós temos um corpo e uma alma. Pronto, é isso. O que nós temos que mais nos preocupar? Com o nosso espírito. Só que se nós nascemos de novo e nós estamos em Cristo, nós somos um com Ele. Nós somos filhos dEle, nós nascemos dEle. Nós temos a natureza dEle em nós. E aí a pergunta que eu faço para você é: Deus, a natureza de Deus, é derrotada? É falida? Não é. E por que a gente se olha e diz: não, eu sou um derrotado, eu sou um falido? Se você é filho de Deus, você não é. Porque assim como Ele, assim como Cristo é, você é também. Nós nos tornamos imagem e semelhança dEle. Sabe, quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus os fez imagem e semelhança dEle. De Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Era assim como eles eram. Só que quando Adão e Eva pecaram, eles não eram mais imagem e semelhança. Eles perderam essa semelhança com Deus. A semelhança não está no rosto. Eu vou falar, quando eu era pequena, eu achava que era da nossa cara mesmo. Ai, você é imagem e semelhança de Deus. Criança, a gente é meio inocente. E ninguém explicou nunca para mim. Não é essa cara. Eu achava, nossa, Deus é igual eu. Uau! Coitada. Não está falando da nossa cara, está falando do nosso espírito. Aquele momento, eles perderam isso. Eles não eram mais imagem e semelhança de Deus. E aí quando Cristo vem, Ele restaura isso. Hoje, eu e você, você é uma nova criatura. Você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é imagem. A natureza dele está em você. Eu vou falar, se você não vê isso como uma coisa grandiosa, esquece. E esquece. Porque se você ouvir que você é imagem e semelhança de Deus e que a natureza de Deus está em você, se isso não é parâmetro para você se enxergar de uma maneira, para você olhar para a sua vida e falar, não, eu sou filho de Deus, cara, eu posso todas as coisas porque Ele pode. Se isso não é parâmetro, o que mais vai ser parâmetro? Nós somos a imagem, a semelhança dEle. Nós nascemos de Deus. Você é um filho de Deus. Assim como Cristo é, nós somos. Eu não quero dizer que Cristo é menos. Porque quando a gente fala assim, você é igual a Cristo. Tem gente que fala, nossa, está se comparando a Cristo. Sim, você é igual a Cristo. Por que você não é igual a Cristo? Se Ele entregou a sua vida, se Ele deu a sua vida, se a natureza dEle está em você, como que você não é igual a Ele? Você só não é igual à imagem que Ele tinha, a semelhança que Ele tinha em carne e osso, só isso. Mas em espírito, você é igual a Cristo. Não é, soberba, falar isso. Você não é nada. Eu sou sim, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Nós somos, assim como Cristo é, nós somos. E se nós vemos o cuidado de Deus com Cristo, gente, o cuidado que Deus tinha com a vida de Cristo, Deus, tudo que Jesus, obrigada Deus, Deus dava. Obrigada Pai, Deus dava. Deus cuidava, Deus zelava da vida de Cristo. Ele faz assim comigo e com você. Ele zela, Ele cuida, Ele protege de mim e de você. Ele nos protege. De verdade, a gente não precisa, a gente não deve hoje ser reféns das circunstâncias, ser reféns de situações, de dificuldades, ser reféns de uma economia, ser reféns de
uma cidade, ser reféns de um país. Não, não é isso que... Não. Ah, porque eu moro na Agrolândia. Na Agrolândia só tem tantos moradores. Ou em Trombudo, ou na Atalanta. No braço, enfim. Ah, nunca que eu vou crescer. Sempre vou ser assim, porque uma cidade desse tamanho, mini. Não, gente. Não é o lugar que você está que vai te limitar, é a sua fé. Se você crê no Filho de Deus, se você crê que Ele pode fazer grandes coisas na tua vida, vai crescer. Aquilo vai. E aí, se um dia você sair daqui, ok, você saiu. Mas aqui, aonde você está, Ele vai prosperar. Aonde você está, Ele vai te levar a caminhos. Não só quando tal coisa acontecer. Que nada. Quando a economia do país estiver boa, meu Deus, esquece. Aí nunca você vai ter nada. Vai ficar colocando sua fé na economia do país? Que, pelo amor de Deus. O país pode se afundar, nós não vai se afundar. Porque Cristo é com a gente. Essa tem que ser a nossa fé, essa tem que ser a nossa confissão. É isso que a gente tem que, não, eu creio nisso aqui, eu vou agarrar minha fé nisso aqui, e é isso aqui, pronto. E qualquer um que vier falar, não, está errado, sai fora, é assim que eu creio e pronto. Tem que ser radical daí também. Fica, e um fala, mas não é assim. Outro, não é assim, sai fora. Você crê nisso, pronto, acabou. É a sua vida. Ficar dependendo do que os outros falam, da aprovação dos outros, pelo amor de Deus. Nós, porque Cristo venceu, eu e você já vencemos todas as coisas. E aí, eu vou trazer o versículo que mais as pessoas conhecem, que é João 16:33. Não tem? Eu disse todas essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tenham ânimo. Não fiquem, agora acabou, não. Não. Eu não digo que a gente não sente. Você vai sentir. Mas não é o seu sentimento que vai definir como é a sua vida. Você pode estar sentindo isso aqui. Eu estou sentindo tristeza, mas eu sou filho de Deus. E Deus tem tudo preparado para mim. Deus já supriu todas as minhas necessidades. E eu confio nele. Ele venceu todas as coisas. E eu não quero que você pense como algo amplo, mas eu quero que você veja Jesus falando isso de uma maneira pessoal. Eu venci a sua dor, eu venci o seu medo, eu venci o seu problema, eu venci a sua vergonha, eu venci para você, por você. Assim como Cristo venceu, eu e você vencemos também. Nós precisamos crer nisso. Não é só ouvir e falar, amém, Jesus. E chegar no outro dia e está lascado. Não, gente, não. A gente tem que ter cuidado. Ouviu aquilo, você ouviu essa palavra, você ouviu, Jesus venceu todas as coisas. Pum, guarda. E fala para você todo dia, Jesus venceu todas as coisas. Acordou, Jesus venceu todas as coisas. Tudo que eu passar nesse dia, Ele venceu. Se alguém vier falar alguma coisa que é contrária, entra aqui e sai aqui. Eu só ouço a palavra de Cristo. Eu não ouço a palavra de terceiros. Deu de ficar dando vozinha para gente que não merece.
dá atenção para gente que não merece. Não. A gente tem que olhar para nós e ver como um precioso tesouro. E guardar. Não pegar assim, olha. Todo mundo olhar. Agora opina. Não, gente. Eu não vou entrar nesse assunto porque semana que vem eu vou falar sobre isso. Mas não vai ser hoje. Porque senão eu vou falar hoje e daí eu não tenho que falar semana que vem. Mas é uma introdução. Assim como Cristo é, você precisa se enxergar. Você tem que enxergar isso. Mas eu não enxergo. Começa a falar. Eu sou como Cristo é. Eu sou como Cristo é. Eu me enxergo como Cristo me enxerga. Porque se você se enxerga um derrotado, você é um derrotado, pronto. Aí, de fato. Agora, se você começar a falar, eu me vejo como Cristo, e Cristo venceu todas as coisas. Cristo venceu a doença, Cristo venceu a morte. Gente, a gente consegue ter a dimensão dele ter vencido a morte? A morte. Porque se Cristo não viesse, o homem iria eternamente morrer. Eternamente. Não ia ter nenhuma chance. Mas porque Cristo vem, Cristo faz o sacrifício, Cristo ressuscita, Ele diz: agora vocês têm vida eternamente. Eu dou vida para vocês. Eu venci isso aqui. Eu venci. Vocês não têm que passar por isso. Vocês não têm que sofrer por isso. Eu sofri no teu lugar. Eu sofri para que hoje você só venha viver. Viver. Como Cristo venceu, o sacrifício de Cristo venceu tudo. Não tem porquê eu e você hoje, conhecendo a graça, conhecendo quem Deus é, termos medo do futuro, ou termos medo do presente. O que vai acontecer? E aí, como é que vai ser? Nós vamos conseguir? E ano que vem, como é que vai ser? E daqui a 10 anos, como é que vai ser? E daqui a 20 anos? Eu não quero saber daqui a 20 anos. A gente tem que saber no que a gente quer hoje. E confessar nossa fé hoje. E dizer que a gente crê em Cristo hoje. Hoje. O amanhã chegou, amém. O amanhã não chegou, amém também. Por Cristo ter vencido, nós temos que ter a convicção de que nós vencemos também. Nós temos que ter a convicção, ter essa certeza de que nós somos semelhantes a Ele. Nós temos que ter essa certeza de que o mesmo Espírito que agia na vida de Cristo, age em mim e em você. O mesmo Espírito. O mesmo Espírito. O mesmo Espírito que Jesus falava assim: levanta, está curado. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que Jesus fala assim: vem para fora, Lázaro. É o mesmo. Está em você e está em mim. Qual é a diferença entre Jesus e nós? Jesus cria. E nós muitas vezes não cremos. Jesus, ele tinha convicção que ele abria a boca dele e Deus fazia. E nós às vezes abrimos a nossa boca meio, será? E se eu falar e não der nada? Que micão. Não vai dar, porque você já está duvidando. Vou conseguir um trabalho. Aí você vai lá entregar o teu currículo já assim. Aí você fala assim: vou conseguir um trabalho. Mas você já está falando meio,
você já duvidou no seu coração. O que Jesus falou? Se você dizer para uma montanha e no seu coração não duvidar, não duvidar. Só que como que a gente vai chegar ao ponto de não duvidar da palavra dele? Ouvindo a palavra dele. Meditando na palavra dele. O que Jesus quer dizer para mim? O que Jesus quer dizer para mim no versículo de Gálatas 2:20? Jesus, eu li, mas eu não ainda compreendi a grandeza desse versículo. Eu quero compreender que eu fui crucificado com Cristo e que Cristo vive em mim. Eu quero compreender isso aqui. Não somente ler e ficar, legal. Porque muitas pessoas hoje não conhecem e não vivem a vida que Deus tem para elas, porque só fala aquilo que alguém falou. Deus disse que... porque a Sara falou que a gente venceu. Que não foi a Sara que falou, foi Cristo. Aí você repete algo que você não crê. Tem gente que só sabe repetir, é um papagaio. Só que a pessoa, você não tem que repetir, você tem que crer. Quando você falar, você fala com convicção aquilo ali. Eu creio nisso aqui. Eu creio que ele pode, eu creio que ele venceu. Eu creio. Não foi porque alguém me disse que é para mim crer. Eu creio porque eu vi com os meus olhos que ele venceu. Eu compreendi com a minha mente que ele venceu. Não é para a gente ser burro, é para a gente ser inteligente. Cristo ele vem para nos dar inteligência. Fala que pensa, eu vou te dar essa revelação na sua mente, no seu coração. Você vai compreender aquilo. Mesmo que demore, vai compreender. Pela fé você vai compreender. Eu compreendo esse versículo. Eu entendi o que está aqui. Mesmo não entendendo, eu entendi. Cristo venceu. Por isso, não deixe que a circunstância, que as pessoas, não deixe que o diabo venha falar o contrário dentro de você. Sabe, no culto que eu falei anterior, eu falei, gente, o diabo ele não tem poder sobre a nossa vida. Mas isso é quando você crê. Se tu não crê, esquece. Ele está fazendo o maior furdunço. Agora eu falei certo? Mas se tu crê, ele não tem chance. Ele não tem chance. Ele só vai olhar de longe. Ele vai tentar. O máximo que ele vai fazer é tentar. É isso que a Bíblia fala. Ele fica jogando dardos na sua mente. Se você crê em Cristo com convicção, aquilo vai vir e você vai falar, não. Pronto, continua aqui com... A minha fé está nisso aqui. O que eu vou dar ouvidos para isso aqui? Eu não. E não é só pensamento. É pensamento, é alguém vir falar, é um vizinho. Que tem vizinho que sabe pela misericórdia. Que parece, o diabo nem precisa fazer nada, o vizinho já faz. Não dê ouvido para o vizinho. Amigo, tem até amigo. A gente ouve a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo. Não é nem a palavra da Sara, não é a palavra do fulano, do ciclano, nem da pastora, nem do pastor. É a palavra de Cristo. Porque a gente é um ser humano. É a palavra de Cristo. Não dê ouvidos. Não deixe que isso entre no seu coração. Mas quando alguém vier falar isso, quando vier um pensamento assim na sua mente, diga na cara disso mesmo, diga na cara da pessoa ainda. Se tiver uma pessoa ali. Fala, não, eu sou filha de Deus. Eu sou filha, eu tenho uma herança, eu sou filho. Isso daí está errado, você está errado. Vai na minha igreja que tu vai aprender. É para você dar risada. Mas é sério? Mesmo sendo
a gente dando risada, a gente não pode levar as coisas relax. Ah, a pessoa só falou isso. Ela não sabe. Que nada, gente. Falou, você vai dar ouvido ainda? Não. Não dê ouvidos. Não dê. Seja radical. Não dê ouvidos. Deixa a pessoa no vácuo, mas não dê ouvidos. Às vezes acontece, até com a gente. Alguém chega, eu vou te dar um conselho. E daí tu fica, fala. Tu fica assim. Daí a pessoa vem, fala. Tu, tá bom. Aí você vira, que tá fora esse conselho aí. Quem decide é você. Não é a pessoa só está falando. Aquilo que ela acredita. Só que o que você acredita? É isso que conta. Você acredita que Cristo venceu? Então, quando chegar a situação, quando chegar o dia difícil, a gente que acredita nisso, a gente vai olhar para aquilo ali e a gente fala, eu sei que Cristo venceu isso aqui. Cristo venceu. Eu não vou me desesperar, eu não vou ficar com medo, eu vou crer. Porque Ele vai fazer tudo. Ele vai suprir as minhas necessidades. Cristo venceu tudo para que eu e você vencêssemos tudo no hoje. Tudo. Toda dor, todo medo, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o capeta, venceu tudo. Tudo está derrotado, tudo está aqui, ó. E se Cristo venceu, meu irmão, você venceu também. Não fique com medo. Quando a situação vier, quando o dia difícil vier, ficou com medo, fala, não, eu não vou ficar com medo. Não vou ficar com medo. Eu vou enfrentar isso aqui. Eu vou enfrentar e eu vou vencer, porque eu já venci e Cristo venceu. Cristo venceu todas as coisas. Guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua mente. Porque isso, de fato, é importante para você. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós agradecemos por cada pessoa que está nos assistindo, que está nos acompanhando, Senhor. Que o Senhor vá no coração dessas pessoas, que o Senhor dê clareza sobre essas palavras, que o Senhor coloque a fé dentro dos seus corações e que cada dia que passar, nós venhamos ter mais convicção na Tua palavra. Nós queremos cada dia mais ouvir, meditar na Sua palavra, para que a nossa fé venha a crescer cada dia mais. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque hoje nós somos semelhantes ao Pai. Nós somos semelhantes a você. Obrigada. Cristo, nós te agradecemos pelo seu sacrifício. Nós te agradecemos pela obra redentora que o Senhor fez na nossa vida. Por isso, nós queremos inteiramente viver para Ti. Não somente de fala, não somente porque alguém nos disse, mas porque nós cremos em você. Porque nós cremos no teu amor, porque nós cremos na sua palavra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém e amém. Glória a Deus.